Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast das Conexões. Este espaço que promove diálogos, compartilhamento de ideias, de experiências. Aqui nós estamos construindo uma comunidade de fortalecimento umas das outras. E eu estou falando umas das outras porque até agora eu só tive convidadas mulheres, mas esse espaço está aberto para os homens também, empreendedores ou não, porque a ideia é nós compartilharmos o que nós temos de melhor, nós comunicarmos ao mundo a nossa mensagem. Aqui hoje eu tenho convidadas que vão trazer um conteúdo que com certeza vai acrescentar muito aí na sua vida pessoal ou profissional. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não é só porque eu sou profissional da área de comunicação, mas cada vez que eu converso aqui com as minhas convidadas nos bastidores e até mesmo durante o nosso bate-papo, eu percebo o quanto a comunicação tem ancorado estas nossas conversas. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para investir na comunicação. A comunicação é uma habilidade que todos nós já temos, mas às vezes fica ali escondido. Por quê? Porque a gente já nasce aprendendo, sabendo se comunicar, nem que seja pelo choro. A gente já se comunica para pedir alguma coisa, então a criança ali tem o seu jeitinho de se comunicar. E aí a gente vai ao longo da vida falando do jeito que dá, né? Essa é a verdade. Mas quando você aprende a desenvolver estrategicamente a sua comunicação, você consegue não só fortalecer os seus laços de amizade, de relações profissionais, mas principalmente potencializar aquilo que você tem para comunicar ao mundo. Então, invista na sua comunicação. E hoje nós vamos falar aqui sobre assuntos muito importantes, até quero ler para não me esquecer de nada. Nós vamos falar sobre marketing de conteúdo, como deixar de ser apenas um fazedor de post e se tornar um social media estrategista. Nós vamos falar também sobre o poder das conexões, super alinhado aqui com o tema do nosso podcast, para impulsionar o seu negócio. Olha que bacana. E também o que você comunica quando não está falando, a linguagem corporal e a comunicação não verbal. Então prepare-se para insights poderosos e histórias inspiradoras neste episódio. Eu sou Andréa Adélio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? Então vamos às apresentações das minhas convidadas de hoje. Eu recebo aqui a Daniele Fernanda. Ela vai falar sobre o poder das conexões para o seu negócio, assim como eu comentei ali no início. Ela é mentora de mulheres, apaixonada por ensinar, inspirar e motivar. Ensina mulheres a desbloquearem o seu potencial, celebrarem suas conquistas e superarem desafios. A sua frase é: comigo não é apenas aprendizado, é uma transformação liderada pelo coração. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, André. É um prazer imenso estar aqui, né, abordando esse tema tão importante, que tenho certeza, né, que vai agregar muito. E o objetivo é ampliar as nossas conexões e potencializar ainda mais os nossos negócios, sempre, né? Com certeza, Dani. Eu acho, quando eu vi ali o seu tema, eu falei, nossa, casou com o tema do nosso podcast, então vai ser muito proveitoso, com certeza. Sim. Eu recebo também a Juliana Vou, ela que fala sobre o impacto que você não fala na sua conexão com as pessoas, do que você não fala na sua conexão com as pessoas. Ela é entusiasta do desenvolvimento humano e já teve uma carreira consolidada na área bancária. Agora empresária, escritora, inclusive hoje ela vai falar para nós aqui sobre o livro que ela acabou de lançar e atua também como coach. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, Andréia. Isso aí, vamos agregar nas comunicações, nas conexões e fazer esse mundo melhor, né? Com certeza, Ju. E eu recebo também aqui na minha frente está a Jéssica Colasso. Eu preciso dizer que a Jéssica, além de falar sobre marketing de conteúdo, a Jéssica está aqui porque ela também faz parte da minha mentoria, ela é comunicativa. Ela vai falar sobre como deixar de ser fazedor de post e se tornar um social media estrategista que fatura 15K por mês. Muito interessante, né? Quero saber também. Empresária, dona de agência de marketing, cofundadora da XP Edition. Depois ela vai me corrigir se eu tiver falado errado. Assessoria em marketing, especialista em branding e marketing de conteúdo. Ela já gerenciou mais de 60 projetos de Instagram de nichos diferentes, onde suas estratégias foram responsáveis por mais de 1 milhão em vendas. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
Obrigada, Andréia. Prazer imenso estar aqui hoje. E é Expedition. Expedition, gente. Olha a falha da pessoa que está apresentando. Aliás, deixa eu até comentar uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem que ter mesmo muito cuidado para não errar o nome das pessoas, para não errar o nome das empresas, porque é indelicado. Mas a gente comete essas falhas e tá tudo bem. Então pode até fazer exatamente como eu fiz, né? Quero deixar aqui a dica. Será que eu falei correto? É melhor você perguntar do que você deixar aquele erro, porque às vezes a pessoa fica sem graça de corrigir. Será que seria me corrigir, Jéssica? Será que iria? Não, Não, né? provavelmente Às vezes não. as pessoas ficam sem graça de corrigir, Sim, né? sim. Mas aqui, ó, já tá uma dica poderosa. Quer se comunicar bem? Faça isso. Se você não tem certeza, fique muito à vontade para dizer, olha, não sei se é assim que fala, como que fala o nome, como que é o seu sobrenome, principalmente nome das pessoas, porque dizem que os nossos nomes pessoais, eles soam como música para os nossos ouvidos, né? Então, uma dica poderosa para você já aproximar pessoas é sempre fale o nome correto. Não adianta falar sempre o nome errado, né? Aquela pessoa que bate no teu ombro e vem e fala teu nome errado ainda. É terrível. Mas vamos lá ao assunto de hoje, porque nós temos muito conteúdo. Eu quero começar, então, conversando com a Juliana. O que você comunica quando não está falando, Juliana? Conta para nós o que significa isso. Quer dizer que mesmo sem falar, a pessoa está comunicando alguma coisa. E tem estratégias para isso, né, Ju? Exatamente. Você acabou de dar uma deixa, né, Andréia, falando aí do nome, né? A palavra tem muito poder. Então, o nosso nome já significa muita coisa. E a nossa imagem, da mesma forma. Então, a gente sabe aí, já tem estudos que comprovam, né, o poder da nossa comunicação não verbal. E aonde que entra isso? Por que que eu trouxe esse tema, né? Porque eu sou empresária da área de imagem, então eu tenho a Magnetic Semijoias. E por que que eu criei a Magnetic, né? Justamente porque eu sou uma entusiasta, como a Andrea já me apresentou ali, do desenvolvimento humano. Então, eu tenho toda uma área consolidada aí na parte de gestão de pessoas, enfim, de características humanas, de potencial humano. E a ideia da Magnetic surgiu justamente porque eu acredito que o que a gente tem de mais valioso é o nosso poder pessoal. E o nosso poder pessoal, ele é único, ninguém mais tem outro igual. A gente pode ter semelhanças, a gente pode ter várias coisas, mas a nossa identidade, a nossa digital, ela já é única. E assim é o nosso poder pessoal. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente conseguir levar a nossa essência, que é o nosso porquê de existir, ao mundo, com certeza a gente vai estar vivendo o nosso propósito e vai estar vivendo o nosso melhor. E aí destacar isso de que forma? Na comunicação não verbal, né? Como usar minha imagem para comunicar aquilo que eu quero. Então, como a gente já de repente vai ter oportunidade para explorar aqui, não é somente um colar bonito, uma joia extravagante que vai comunicar o que eu sou de melhor. Claro que não. O poder vem de dentro para fora. Mas como a gente se comunica através de um acessório, através da nossa postura, também diz muito. E é sobre isso esse assunto E que eu você trouxe. falando isso me ocorreu aqui o seguinte, não adianta mesmo eu usar uma joia maravilhosa se eu não tiver uma postura adequada, né? Ou seja, não é um colar que fica bom para mim, que vai ficar para você e assim por diante. Você dá essa assessoria também para saber o que combina? Porque eu, por exemplo, sou enlouquecida por joias, né? Enlouquecida mesmo, gente, vocês não têm noção. Ainda bem que ela não trouxe o mostruário aqui hoje, né? Senão eu já ia fazer negócios aqui. Mas como que a pessoa sabe? Qual que é a dica para a pessoa saber aquilo que lhe cai bem? Eu digo que é um pouco de noção, mas noção é muito relativo, né? Sim. O que eu acho que é ter noção, para o outro pode não ser sem noção. Como que você dá essa orientação? Sim, eu sempre concedo esse tipo de dica, assim, quando uma cliente, normalmente assim, André, quem compra de novo, né? Normalmente, as clientes que eu tenho sempre já são recorrentes, assim. Então, ela sempre pega em dicas, eu tenho um vestido de tal cor, com o que eu uso? Eu sempre dou essa dica, né? Mas é como você falou, tem que ter uma sensibilidade, porque o que é bonito para mim pode não ser para outra pessoa, né? Então, a gente tem que ter muito tato para lidar nesse sentido. E uma coisa que eu gosto muito, a Glória Calil, que é conhecidíssima, né, maravilhosa, ela fala assim, que ser chique é ter civilidade, né? Então é muito interessante, porque eu gosto desse conceito, assim, do que é. Eu gosto muito do conceito a gente gosta de falar, ai, que chique, né? Ai, que chique. Uhum, E assim, o que é o chique?
se a pessoa não tem um contexto todo. Então, eu acho interessante quando a gente fala da imagem e fala de se valorizar, é um conjunto. Então, assim, é de dentro para fora. E sim, como já diz o Paulo Vieira no Método CIS, né? Ele fala, se não dá para ser de dentro para fora, faz de fora para dentro até você acreditar que é real, né? Então, assim, nossa, mas esse brinco, mas eu não sei, eu acho bonito nos outros, para mim não. Mas experimenta. Experimenta, não precisa ser igual ao do outro, mas experimenta. Exatamente. Se ousa também, né? Tem gente, às vezes, que é bem do delicado, não gosta muito de coisa muito... Não tem problema, tem coisas delicadas que você consegue deixar mais moderno. Assim como, às vezes, tem pessoas bem extravagantes e que não gostam de usar coisa muito delicada. Então, assim, é casar essa união de gosto e fazer com que a pessoa também... puxar ela um pouco, né? É exatamente isso que você falou, experimente, né? Porque às vezes Exato. acontece de você olhar e dizer, não, eu não gosto. E aí quando você coloca, você fala, nossa, gostei, né? Eu já não posso fazer isso, porque eu sempre gostei. Eu também A sou minha super... frase sempre vai terminar assim, gostei, gente, isso é um perigo. E trazendo ali a frase que eu comentei do chique, eu acho que também o acessório é conforme a proposta. Sim, com né? certeza. Conforme o ambiente, certeza. conforme o local. Com Então, certeza. esse conjunto. A gente já volta a falar, porque eu quero te fazer uma pergunta bem interessante a respeito disso tudo. Nós já vamos conversar de novo. Eu quero ir para a Daniele Fernanda. É tão estranho de chamar assim, Dani? Pode chamar de Dani, fica à vontade, Dani, né? Andréia. Tem que ser Dani mesmo. Dani, como que a gente pode... Como não? De que forma o poder das conexões podem potencializar os nossos negócios, né? Como usar esse poder que as conexões têm? E eu tenho visto muito isso aqui, porque a gente já teve situações de pessoas que vieram para trazer, né, a sua mensagem e saíram no final com o negócio fechado, só de ouvir aqui esses minutinhos. Sim. Então, realmente, essas conexões são muito poderosas. E até quando eu trouxe esse nome, né, das conexões, que eu mudei, eu pensei, gente, isso é muito a minha cara, porque eu sempre amei muito fazer essas conexões, promover essas conexões. E é muito do que você faz também, né? Sim, Então sim. conta para nós. Eu vou assim completando aqui com a colega falou, né? Porque a gente precisa experimentar muitas coisas, se permitir, né? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, para quem está me conhecendo agora. Então, há 3 anos, Andréia, que eu precisei me reinventar, buscar criar novas conexões, porque aquela rede de contato, ela era específica, né? Para o que eu fazia antes, que era gestão de pessoas, estratégia, né, de mercado a nível multinacional. Então, era bem diferente. Quando eu resolvi ingressar, né, para fazer as mentorias, para poder, então, criar, né, uma nova estratégia de negócio, eu comecei do zero. E nós estávamos ainda no final da pandemia, né, ainda não tínhamos encontros presenciais e tudo mais. Então, foi imprescindível eu criar uma estratégia para ver como que eu ia iniciar, porque eu não podia ficar esperando muito tempo, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. E aí eu fui para o online, e eu nunca imaginava que eu poderia, né? Apesar de, né, hoje está muito claro para a gente, né, as redes sociais, o quanto elas nos permitem, mas há 3 anos atrás, ainda não era uma vindo... realidade. Exato, isso, né? Por exemplo, o Instagram, né, uma rede hoje bem buscada, né, para comunicação. Eu já tinha na época, mas era só para posicionamento pessoal, né? Era só coisas da minha família, enfim. Eu não tinha uma página profissional. E outras redes também, as quais hoje todas eu estou posicionada. Então, eu iniciei e foi imprescindível, então, participação de aulas, né? Eu comecei num curso, na minha primeira formação de coach, e aí ali eu já me identifiquei, né, com as colegas, né, através do telão. A gente já chama atenção, né, a comunicação, inclusive não verbal, né, algumas coisas em comum, as cores, acessórios. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, né, Dani? A gente não combinou de vir com a mesma cor, mas isso que eu chamo de conexão, né? Exato, você acaba já vendo, olha, que bacana, ela também gosta da mesma cor que eu, algumas eram mães. Então ali eu comecei as minhas primeiras conexões nesse novo posicionamento no mundo online, né? E eu vi o quanto isso foi enriquecedor. E assim que começou a retomar as coisas no presencial, eu não esperei 2 vezes, né? Mas aí eu falei, por onde começar? Né, como que eu vou fazer? E aí realmente eu precisei também aí, né, usar uma estratégia bem definida, porque não é qualquer conexão, né, André? Por natureza, nós sentamos ali do lado de uma colega e já começamos a conversar. Mas o que eu digo o network para negócios, ele precisa ser realmente traçado um objetivo, né? Por que você quer chegar até aquela pessoa, até aquele ambiente, aquela empresa?
né? E o que você precisa fazer. E eu sempre digo, né, Andréia, que a gente é muito perceptível também a questão de o interesse, né? Eu sempre digo isso e mentoro também para as meninas, que antes de você, né, buscar um interesse, proporcione isso para o seu cliente, para o seu colega, né? Eu acredito muito no servir primeiro, né? De qual forma que a gente pode estar contribuindo para depois buscar algo em troca. E é muito natural, né? É o que eu vejo hoje que tem dado muito certo, a gente vem cada vez mais ampliando, né, o nosso trabalho e a gente cada vez mais vem trazendo até lá no nosso perfil meios como você pode estar ampliando. E as pessoas têm muita dificuldade, André, confundem muito, sabe? Então, esse é hoje uma das minhas missões, né? Tanto com as mentorias, quanto também no segundo projeto que eu tenho do Clube das Preciosas, que é um grupo de empreendedorismo feminino lá de São José dos Pinhais, que é inclusive para capacitar essa mulherada, né? Então, elas passam um tempo comigo para justamente quando elas vão para os encontros presenciais poderem aproveitar todas as oportunidades de conexões. Não, e é incrível, né, a quantidade de conexões que acontecem ali, que acho que fogem até do que você mesma imaginou no Sim, início, né? sim. São as amizades, sem contar isso, que não tem preço, né? A gente Uhum. conhecer tantas pessoas e se tornar amiga dessas pessoas, porque a gente cresce umas com as outras, mas principalmente dos negócios que são promovidos entre elas, né? Sim. A partir do momento que se conhece, então acaba tendo a oportunidade de conexão, de capacitação, é incrível. E tá dando muito certo, né, Dani? Sim, sem dúvida. E a gente não tem mais, tem que mudar completamente o pensamento que empreender, né, principalmente, que é o meu foco hoje, que é o conjunto com as empreendedoras, que é algo para se fazer sozinha, né? Eu fiz muita coisa sozinha, mas foi muito difícil, né? E hoje a gente tem os grupos de apoio, as redes, as comunidades, a gente pode chegar, né, muito mais rápido, né, com a própria mentoria, né? A gente facilita muito, né, o caminho do aprendizado. Encurta o caminho, né? Sem não tem dúvida. por que passar por tudo isso. Se alguém já trilhou esse caminho, por isso que a mentoria é ouro puro. Sem Eu dúvidas. acho que se a gente tivesse tido essa oportunidade lá no início da nossa carreira, né? Com Uhum. certeza a trajetória seria Eu diferente. digo hoje, assim, quando eu vou fazer algo, né, que eu não domino, eu já pergunto, quem que pode me mentorar? E busco profissionais especializados, é o que eu digo para as meninas. Não importa se você faz um brigadeiro ou se você tem uma grande empresa, né, você precisa ser especialista naquilo que você faz, você precisa dominar o assunto. Né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo. No começo a gente até é tudo, né? O social media, né? Mas chega uma hora que a gente precisa profissionalizar algumas coisas. E é isso que vai dar também o diferencial no nosso negócio, mesmo, né? É isso mesmo. Perfeito. A gente já volta a conversar, Dani, já que você falou de social media, vamos falar para a pessoa que entende tudo do assunto, né? Sim. Ela vai me dizer qual é exatamente, especificamente o trabalho dela, mas tá por ali, né? Tem a ver com o que a gente está falando. Então, Jéssica, o marketing de conteúdo, essa história de parar de ser fazedor de post, acho que é o sonho de toda empreendedora, né? Não, mulheres, eu acho que é, né? Porque assim, a gente ouvia muito, tem que ter um feed lá cheio de conteúdo. Só que quem fica produzindo conteúdo não trabalha, né? Como é que resolve isso, Jéssica? Exato. Na verdade, eu costumo falar com a profissional que é a responsável por essa parte de criação de conteúdo para a empreendedora. Por quê? Recentemente, inclusive, eu tomei a decisão de só falar com essa profissional. Eu comecei a minha carreira em 2019. E quando eu comecei, eu falei, poxa, acho que eu quero falar com o empreendedor, que é o meu cliente final, que é o cara que vai me contratar, para ele entender a importância de contratar um social media para ele sair desse operacional, que é ficar criando arte, ficar criando legenda. Não é a tarefa dele, né? O empreendedor, ele tem a tarefa de administrar o negócio, aumentar a margem de lucro e pensar em expansão. Não é de ficar criando postzinho e tudo mais, ele precisa ter isso em mente. Então, não tem problema quando a pessoa está iniciando, ela começar por esse caminho, porque você precisa começar com alguma coisa, né? E óbvio que você vai começar já contratando social media, porque muitas vezes a gente pensa que é um profissional barato, porque querendo ou não, um mercado extremamente prostituído no marketing digital. Tanto o social media quanto a gestão de tráfego são duas profissões extremamente, assim, queimadas, né, entre aspas, no digital. Por que, Jéssica? Porque existem muitos profissionais, são as profissões mais antigas, né, nessa área de marketing e tudo mais, e por conta disso, existem muitos profissionais que não sabem cobrar o valor devido por aquilo que faz.
Por exemplo, eu, quando comecei cobrando R$300, R$500 por um contrato. E o social media, a gente sabe, né? A gente faz muita coisa. Então, é estratégia de conteúdo, é design, é legenda, é story, é agendamento, é interação com seguidores. Então, como que você vai cobrar o preço da sua hora, tipo, por R$500 por mês, sabe? Entendi. A pessoa, ela precisa saber se valorizar, ela precisa saber entender o valor da hora dela, entender que tipo de cliente ela deve buscar, se é aquele empresário que é um pouco mais iniciante, com ele vai ser um pouco mais fácil de fechar, só que ele vai ser aquele cara que sai, o barato que sai caro, sabe? Entendi. Mas é bem desafiador mesmo, não sei se você concorda comigo, porque assim, o empreendedor que está começando está cheio de possibilidades de investimento, para não falar outra coisa, né? Ele tá ferrado. Geralmente o início não é tão fácil. Ele tem muitas possibilidades para investir, então ele Sim. acaba se perdendo. E aí pensa exatamente isso, assim, gente, eu vou contratar alguém para fazer isso para mim. Acaba não valorizando, embora saiba que dá trabalho, acaba não valorizando. Só que a pessoa que está trabalhando com isso, que está do outro lado, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas ela falando assim, porque a Jéssica é uma bebê, né, gente? Ela falando aqui, porque essa profissão é antiga, as mais antigas. Gente, quando eu nasci, nem existia essa profissão, a profissão já está antiga, então eu tô o quê, né? Não, antiga dentro do marketing digital. Eu entendi, mas não podia perder. Eu falei, gente, eu me senti Matusalém agora, né? Já estamos falando de profissão antiga dentro do marketing digital, mas enfim, voltando ao desafio. A questão do desafio é como o profissional precisa saber se valorizar, mas Sim. como ele se posicionar e se valorizar diante desse cenário, porque ele vai pegar clientes com essas dificuldades financeiras também. Como que resolve essa incógnita? Sim. É isso que eu costumo dizer para as minhas parceiras, né? Porque eu digo que quem faz aula comigo, quem entra no meu curso, não é minha aluna nem mentorada, é parceira. Porque é uma colega de profissão, né? Então ela pode se tornar, sim, uma parceira minha. O que eu costumo dizer para elas? Você precisa encontrar o teu cliente ideal, encontrar o teu nicho de atuação como social media. Não queira abraçar o mundo, porque senão você não vai abraçar nada. Entende? E quando eu comecei a entender isso só no final do ano passado, eu tô nessa carreira, já vai fazer 5 anos, e só agora em 2023 eu fui entender isso, foi aí que eu comecei a fazer dinheiro de verdade. Foi aí que as pessoas começaram a me ver realmente como autoridade. Inclusive aconteceu até um episódio bem interessante no ano passado, que eu desisti de ser social media por conta disso. Eu desisti assim porque eu falei, cara, esse mercado não é para mim, as pessoas ficam reclamando de pagar, eu tenho que ficar aqui me escravizando, Exatamente. Não quero mais. Eu demiti todos os meus clientes. Na época eu tinha... Demiti meus clientes, então. Sim, eu demiti acho que 7 clientes ali que eu tinha na época, e eu falei, cara, não vou fazer mais isso, vou procurar outra coisa para fazer. Só que, enfim, passando-se um tempo, as pessoas elas vinham até mim procurando, porque tinha referência, as pessoas indicavam e tudo mais, e falava, gente, então, não faço mais e tudo mais, né, e tal. Só que daí eu entendi que o problema não era no cliente que eu estava atendendo, era em mim. É em mim porque eu não entendia qual mercado eu queria atender, Perfeito. qual perfil de cliente eu queria atender, né? Então, existem hoje alguns tipos de cliente que o social media ele pode investir o tempo dele em querer educar esse cara, de fazer ele entender a importância do seu trabalho e tudo mais. E existe aquele cliente que já entende a importância, que tem dinheiro para investir, principalmente, e geralmente é o cara que não tem tempo para fazer nada. Então, é o que eu falo. Se você está iniciando hoje, você pode começar assim com um cliente que você quer aumentar o nível de consciência dele, que você pode ter uma energia a mais ali focada em você educar esse cliente para ele entender e tudo mais, mas é um gasto de energia a mais. E conforme as coisas forem acontecendo, conforme você for tendo mais experiência, for trazendo mais resultado para esses clientes, aí você começa a focar nos outros. Entendi. E é exatamente isso que você faz, então. Você dá essa orientação para que o profissional entenda como que ele identifica o seu cliente ideal. Exato. Inclusive, é exatamente isso que eu trato hoje no meu curso gratuito. Porque em janeiro, quando eu decidi começar a falar só com social media, eu falei, cara, a mulher com quem eu quero falar, no momento ela não vai ter o caixa que precisaria para investir num curso desse. Porque hoje, juro, no nosso mercado, só existe o tipo de entrega que eu entreguei nesse curso gratuito em curso pago. E não são cursos baratos.
de 3, 4, 5, 6 mil reais, né? Que tem desses gigantes do mercado, tipo Rejane, Yeser, Social Media de Elite. Então, assim, a minha concorrência é muito grande, mas nenhum deles entrega aquilo que eu entreguei no gratuito. No gratuito. É um enorme diferencial, então, né? Sim. Que legal. Acordem aí, ó, gente. É só seguir a Jéssica. Depois eu vou deixar aqui as redes sociais de todas elas, naturalmente, né? Mas olha que oportunidade, porque eu entendo que nós que somos empreendedoras, a gente passa muito por essa dificuldade. Primeiro porque eu, né, posso falar aqui, com certeza sou a mais velha da mesa. Nossa, gente. Nossa, gente. Mais que é isso? experiente. Mais experiente. Eu sou jovem há mais tempo, né? Mas é um desafio mesmo, até para que a gente entenda essa linguagem, porque não tem como fugir, né? Não tem como fugir das mídias, não tem como fugir das redes sociais. Eu falei várias vezes já, quem me conhece há bastante tempo sabe, eu sempre falo que se não existissem as redes sociais, eu até não iria ficar triste, porque não é da minha natureza, né? Não nasci com o tablet na mão como os bebês de hoje. Mas ainda que eu saiba, que eu não seja apaixonada por isso, eu entendo que é necessário, ainda mais eu falando como comunicação, não tem como querer fugir, né? Então, a gente buscar essas oportunidades, e tá aí a Jéssica com uma enorme oportunidade. A gente já volta a falar um pouquinho. Eu quero, Ju, voltar para você. Você falou do desenvolvimento humano. E eu entendo que até mesmo isso, assim, do cliente saber se posicionar, saber valorizar o outro, muitas das vezes é porque a pessoa não sabe dar valor ao próximo, né? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente fala de autoconhecimento. Você trata disso também nesse seu livro? Fala para nós um pouco do seu livro. Ah, sim. Esse livro foi uma alegria, porque na verdade, são vários autores, né? É um devocional de provérbios. Então, o que eu acredito? A minha experiência me trouxe. E eu acho que a gente pode falar da gente, né? A experiência a gente pode falar da gente. Dos outros a gente não sabe falar muito, mas da gente a gente tem que saber falar, né? E eu, na minha experiência, eu vejo, eu acredito, eu tenho convicção, na verdade, de que a gente melhorando o nosso diálogo, a nossa intimidade com Deus, a gente melhora a nossa conexão, o nosso relacionamento com o outro. E então o convite que eu faço, né? Esse é o livro, Provérbios, né? Um devocional com 31 capítulos. Eu fiz 2 capítulos e aqui tem dicas. Os capítulos que eu peguei por coincidência falam sobre a linguagem de Deus, falam sobre comunicação. Então fica o convite para quem quiser. E onde que encontra o livro? Pode me chamar hoje está na Livraria da Vila, né? Mas ainda no site da livraria ainda não está. O lançamento em São Paulo vai ser de 21 de abril. E aqui, vai ser ainda. Mas aqui em Curitiba já foi agora, dia 16 de março. Eu não sei que data que vai ao ar o nosso encontro aqui, né? Mas enfim, em abril de 2024. 2024, dia 21, vai ser o lançamento lá na Livraria da Vila em São Paulo, na Vila Madalena. E quem quiser adquirir, depois vai ficar o contato no Instagram, né? Pode entrar em contato que eu mando a edição para você onde você estiver. Bacana, que legal. E aproveitando também, Andréia, a deixa, assim, a gente está falando aqui de empreendedorismo, de empoderamento feminino também, né? O teu público maior é mulher. E assim, eu tenho um propósito também com a Magnetic, que é ampliar a renda familiar, né? Então, mulheres que estiverem ouvindo, que tiverem interesse, ou empresários que querem fomentar uma nova renda, me chama. Nós temos possibilidade aí de colocar um kit no seu comércio, enfim, de forma consignada, ou até mesmo você fazer disso uma outra fonte de renda. E quem não precisa de uma nova fonte de renda? Fica o convite aí para todos. Isso é muito importante. Muito obrigada, Juliana. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Quero deixar o espaço, porque infelizmente o nosso tempo passa voando, né? Passa voando. Então, quero que você traga aí já a sua mensagem final e vou deixar em aberto para você voltar, para a gente falar mais sobre esse livro. Achei super interessante. Com certeza. Então, pessoal, convido vocês a seguir @magnetic_semijoias. O meu Instagram pessoal é Juliana Vohl, W-O-H-L. E o mais importante de todos, invista em você, invista no seu desenvolvimento, invista no seu potencial. E eu tô aqui para te ajudar. Perfeito, obrigada, Juliana.
Dani, chegamos, né, quase ao finalzinho aí do nosso tempo, mas ainda temos espaço para você falar um pouquinho mais sobre as conexões e sobre, enfim, sobre o que você desejar trazer de mensagem final. Mas eu queria principalmente que você dissesse o quanto... Você tem como mensurar os resultados que você já teve, que você proporcionou para essas mulheres que acompanham o seu trabalho, e se o Clube das Preciosas é só para quem mora em São José dos Pinhais? Ah, perfeito. Vamos lá. Primeiro, né, meninas, como eu quero reforçar, os poderes das conexões, eles abrem portas, é um divisor de águas, né? E que, por isso que minha proposta é ajudar no desbloqueio, por quê? Porque muita coisa está ligado à nossa autoconfiança, né? Muitas vezes a gente até tem o desejo de buscar uma rede, de ir em um encontro, mas muitas vezes a gente é travada pela nossa insegurança. Então, esse trabalho é bem complexo, né, que eu realizo junto, através das mentorias. Então, existe toda uma preparação, né, para hoje a pessoa, a mulher, né, no caso que eu hoje trabalho mais com as empreendedoras, e irem no lugar de maneira, com certeza, mais confiante e trazer resultados. Então, falando já de mensuração, Andréia, a gente tem, não só falando do clube, né, mas a nível Brasil, assim, eu acredito que eu já mentorei aproximadamente umas 150 mulheres, né? Então, muitas já lançaram livros depois disso, né? Principalmente porque meu atendimento, ele é nível Brasil, porque eu atendo online, né? E então eu com essa instrução, né, com essa metodologia, porque a gente tem a possibilidade, quando a gente mentora, a gente fala muito, né, da nossa experiência, mas eu tenho uma metodologia que a gente segue também para poder mensurar esses resultados. Então, de pessoas que estavam passando por depressão, problemas psicológicos, né, por não ter força de ter vontade, muitas vezes, né, de pegar o celular para gravar, que já tiveram bons e excelentes resultados nos seus negócios lá atrás, ou até quando eram de CLT, mas que perderam o brio, né? Então, e hoje, né, estão lançando livros, estão fazendo feiras, né? A gente tem a feira que acontece aqui em Curitiba, a cada 15 dias, que é a Feira Preciosa, né? Então, nosso trabalho promove isso hoje. Sempre vem alguém que vê a gente lá nas nossas redes e fala, nossa, eu vim porque você me encorajou, né? E a pessoa me chama lá, a primeira conexão é no direct, né? Oi, Dani, tudo bem? Passa mais informações, quero saber, e por aí vai. Então, para mim, é muito gratificante, realmente não há preço, né? Não há valor que venha ser pago, porque de ver o quanto a gente já pode estar contribuindo na vida das pessoas, né, Andréa? Com certeza. Então, o dar o primeiro passo é essencial. Então, você pode se conectar nas redes sociais, que hoje é imprescindível, a gente precisa estar nas mídias, não tem jeito, né? Se hoje a gente não consegue fazer esse investimento por um profissional, começa do jeito que você, né, pode, né? Eu comecei, gente, gravando os primeiros vídeos, apagando, e aí eu fui criando confiança, eu fui treinando. Ninguém nasceu com o microfone aqui, pelo menos da nossa geração, com o microfone na mão, com o celular, com a câmera, né? Mas é treino, é o tempo. Mas o que é imprescindível, você assumir o comando da sua vida, não deixar que uma limitação, um bloqueio te impeça de progredir, né? O Clube das Preciosas, então, nasceu, Andréa, depois de um período, né, ao qual eu já não estava conseguindo dar só as mentorias, né, individuais, e vi também a necessidade de ter a proximidade maior, né, sair um pouco do online. Então, hoje eu quase não atendo tanto, inclusive fora, porque aí agora me procuram muito aqui, né, na minha cidade. Então, a gente começou a fazer os encontros para quê? Para que elas também pudessem vender os seus produtos, né? Trazer também oportunidades de negócio, além das conexões, da visibilidade já para os negócios. Então, isso vem dando muito certo, já tem um ano que nós estamos aí, já deixou de ser projeto, já estamos consolidando para algo bem maior, né? Temos mais de 1.000 seguidoras lá já na nossa página, o grupo de associadas também vem crescendo, então esse time de associadas recebem as mentorias, né, a exclusividade na participação dos eventos e pode sim, né, ser de outra cidade. A gente já tem pessoas que é de Colombo, já tivemos aqui do centro de Curitiba. A diferença é que os encontros sempre acontecem lá, então tem que ter essa disponibilidade para poder estar se deslocando para a região metropolitana. E tá? vale a pena, porque Vale eu a já pena. participei, foi muito rico, inclusive fiz várias conexões ali, acho que eu até nunca te falei isso, né? Mas fiz várias conexões ali a partir dos encontros, né? Olha que E maravilha. do grupo, principalmente do grupo, né? Sim. Hoje tem uma infinidade de grupos, a gente sabe, né? Acho que Sim. todas nós participamos de inúmeros grupos, mas sempre tem aquele com o qual a gente afina mais, né? Tem uma sintonia maior. E isso que é importante buscar, né? E principalmente Isso. pelo diferencial que você oferece. Muito, Exato. muito bacana. Sua mensagem final, Dani? É assumir o comando da sua vida, mulher. Não deixa que nada te impeça
né, de conquistar aquilo que você deseja. Um dia, André, algumas pessoas falaram que eu não tinha o potencial, e eu escutei por aqui e soltei por aqui. Eu mantive o meu foco. A gente passa muito, nós mulheres somos multitarefas, a gente passa muita coisa, né, mas eu digo, se você está passando um momento difícil agora, mantenha o foco, porque é no momento mais difícil da nossa vida que a gente cresce ainda mais. E conta comigo, me segue lá. Perfeito, Dani. Esperando você no próximo para a gente Sem explorar dúvidas. mais aí Com coisas certeza. das preciosas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Jéssica, quem é o seu cliente ideal hoje? O meu cliente ideal, ele é o empresário da área de marketing digital, que já possui equipe, que já produz conteúdo e que entende a importância de ter um social media, que vai ser o responsável por desenhar uma estratégia de conteúdo para o perfil dele, que vai trazer resultados orgânicos para o perfil dele e que entende a importância e o valor desse profissional. Esse é o seu cliente ideal. Eu diria que é quase todo mundo, né? Porque ela foi falando ali, eu falei, gente, como assim? Tô precisando, né? Sim, sim. Não, mas a Jéssica já está contratada, gente. A Jéssica já está contratada. sim. Assim como eu também estou contratada, né? Estamos fazendo aí uma troca de serviços muito rica, muito verdade, boa. verdade. Muito bacana. Jéssica, a sua mensagem final. Aproveitando a deixa da Dani, ninguém cresce no conforto, né? Eu sempre digo que o problema é a solução. Eu tive que estar no fundo do poço para conseguir estar minimamente hoje aonde eu gostaria de estar, pelo menos 1%, né? Com certeza eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas com certeza eu ainda não estou no mesmo lugar quando eu comecei. Então, essa parte da gente não dar ouvidos aos outros que falam, isso não vai dar certo, isso não é para você, ah não, porque isso daí daqui 2 anos vai acabar. Não dê ouvidos para os outros, tá? Você precisa acreditar em você mesmo, você precisa ter autoconfiança e ter o discernimento de saber que as suas habilidades técnicas não vão bastar. Então, por mais que você seja uma profissional que sabe executar o melhor conteúdo, o melhor design, storytelling, estratégia de conteúdo, só isso não vai bastar. O que eu sempre costumo dizer para as social medias que me seguem é: esteja em contato com outras pessoas da sua área. Faça networking, faça conexões e, principalmente, seja uma profissional organizada, seja uma profissional que transmite a mensagem de profissionalismo. Então, se você quer conquistar o cliente que te paga pelo menos R$2.000 por mês por contrato de social media, é esse tipo de profissional que ele vai atrás. Perfeito, muito obrigada, Jéssica. Nada. Quero deixar também o convite para você voltar, falar certeza. mais. Tem muito para explorar nesse assunto, né? Aliás, de cada um aqui tem muito para explorar. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui hoje. Obrigada. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo. Hoje nós falamos sobre o poder das conexões, marketing de conteúdo e comunicação não verbal. E assim seguem os nossos encontros aqui, os nossos episódios, porque é mais do que um episódio, é um encontro, né, de conexões que a gente tem trazido aqui. A ideia é sempre nós podermos nos conectar, mas principalmente trazer conteúdo que possa inspirar e fazer a diferença na sua vida. Voltando a falar o que eu comentei no início, eu destaco sempre a importância da comunicação. Se você não tem essa habilidade de comunicação, você não consegue levar isso para o mundo. Mas eu gosto de dizer que todos nós já temos, a gente só precisa ativar. E é isso que eu trato, inclusive, na minha mentoria de comunicação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site com todas as informações. Eu sugiro fortemente que você invista na sua comunicação, porque é assim que você consegue, com força e coragem, comunicar o seu melhor.